porque nós somos filhos do Altíssimo, amém, irmãos? Você pode profetizar que a sua casa está cheia da glória de Deus, aleluia, porque quando os anjos do Senhor chegam, Ele traz fogo sobre a terra, aleluia. Convide os anjos do Senhor a entrar na tua casa. Toque hinos de louvores a Deus enquanto você está limpando a sua casa, enquanto você está fazendo sua comida, enquanto você está lavando uma louça. Comece a adorar o Senhor, irmãos. Nós não podemos deixar o mundo espiritual vago, mas nós precisamos estar sempre em constante adoração ao Rei da Glória. Não deixe espaço para que o inimigo possa trabalhar, mas dê espaço para que o Senhor, para que os anjos do Senhor possam trabalhar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você colocar a planta do seu pé, aleluia, que seja um lugar de adoração, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus está neste lugar. Ele é o primeiro a chegar, Ele não se atrasa, Ele não dorme. Então Deus não está dormindo, Ele está vendo o seu clamor, Ele está atendendo a sua oração, amém, irmãos? Quantos creem aqui que Jesus está atendendo a sua oração? Creia, tome posse, não desanime, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É a palavra de Deus que garante isso para nós. E lá em Salmos 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. De nada teremos falta, como diz no original. Então, a presença de Deus é tudo que precisamos. Se a presença de Deus está na tua casa, na tua vida, grandes coisas vão acontecer. Amém? Nós não podemos perder a fé. Nós não podemos deixar de acreditar que o Senhor está na nossa casa, que o Senhor está no seu trabalho, que o Senhor está no meio da tua família. Nós precisamos crer. Nós lemos ali no livro de João, se não me falha a memória, capítulo 11 ou 12, que a irmã de Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias. E ela falou para Jesus assim: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Qual foi a resposta de Jesus para ela? Se tu creres, verás a glória de Deus. Então creia. Quem crê aqui? Você vai ver a glória de Deus. É somente você crer, né? Crê, tenha fé. Fala: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero acreditar no sobrenatural do Senhor. Amém? O inimigo está trabalhando para roubar a sua fé, mas você vai estar trabalhando juntamente com o Senhor Jesus para que a sua fé seja aumentada. Certa feita, Jesus falou assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer coisas sobrenaturais. Amém? Então o inimigo trabalha para que nós perdemos a fé. Mas o Espírito Santo está trabalhando para que nossa fé seja aumentada. Amém? Se do tamanho de um grão de mostarda já faremos grandes coisas em Deus, imagine que é com ela um pouquinho maior. Então, continue acreditando. Amém? Porque diz um louvor: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. A nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Enquanto você adora, Ele trabalha pela tua vida, pela tua causa, pela tua família, amém? Porque Ele está sentado acima de tudo, aleluia. Nosso Deus está no trono e ao mesmo tempo Ele está conosco aqui, trabalhando ao teu favor, aleluia, glória a Deus, porque Ele é fiel, igreja. Estamos aqui desde manhã buscando a presença do Senhor. E eu quero avisar para você que não sabe, que toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, tem oração até meio-dia. Você é muito bem-vindo. E depois, às 14h30, tem o culto da tarde. E se você preferir, você pode ficar aqui dentro. Glória a Deus. Se você preferir, você pode ficar o dia inteiro aqui na presença de Deus. Amém? Oração das 9 ao meio-dia. E Deus, Ele é fiel, é maravilhoso. Amém? Reina. Sim.
ao exército, oh glória, ao exército do Senhor. Você é bem-vindo ao exército de Deus. E uma coisa eu digo, tem muito. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Amém, igreja? Sabe quando você vai saber? Quando você estiver face a face com ele. Você vai saber porque ele te escolheu. Amém? Ele te escolheu para uma grande obra nessa terra. Então deixa ele te usar, porque ele continua sendo fiel. Amém? Antes de eu ir para a África, eu ouvia esse louvor e chorava muito. Porque às vezes a gente olha para nós e não vê nada. Mas é como eu falei aqui, Deus acredita em nós, amém?
Então, Deus acredita em você, pastor Denis. Deus acredita em você, Mauro. Então, dê tudo que você puder para Deus, porque Ele acredita em você, Antônio. Amém? Então, Deus acredita em nós, meus irmãos. Glória a Deus. Então, continue acreditando e trabalhando, porque no exército tem muito trabalho. Amém? E no exército sempre cabe mais alguém para se alistar. Então, se aliste no exército de Deus e vamos trabalhar. Amém? Porque tem muito trabalho. Eu quero convidar aqui o preleitor dessa tarde, que está aqui já conosco, pastor Adão. Glória a Deus. Né? Abra a tua mente aí, deixe Deus trabalhar, deixa Deus falar contigo. Agora é hora da palavra, não saia, não faça nada. Fique ouvindo o que Deus tem para nós nessa tarde. Amém, igreja? Coisa boa o Senhor tem, pão fresquinho do céu. Para você que está faminto, para você que falou assim, eu vou ouvir uma palavra de Deus. Pois Deus já está aqui. Né? E Ele vai usar o servo dele nessa tarde para continuar falando conosco. Porque Ele amanhã aqui já teve cada palavra maravilhosa, cada oração maravilhosa. E Deus continua falando, porque Ele é Deus. E Ele é fiel em nossas vidas. E eu vou te dizer uma coisa, Ele continua sendo fiel. Amém, igreja? Pastor Adão. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que bom, né, que o microfone foi restabelecido, que senão ia me apertar aqui, né? Minha voz é baixa. Mas graças a Deus, irmão, nós estamos aqui. É importante é que Deus também está, o mais importante. E eu creio que Ele tem algo para falar conosco nessa tarde. Nós estivemos aqui pela manhã orando, né? Oramos por vários propósitos aqui, por missões principalmente, para Deus ampliar a nossa visão com relação a isso. E Deus tem se manifestado também de manhã aqui. Se você puder, não perca essa oportunidade. Relacionado ao que nós vivemos de manhã, nós vamos continuar falando aqui, irmãos, sobre essa questão de buscar a Deus, de invocar o nome do Senhor. Então, nesta tarde, o tema da mensagem é: nunca deixe de buscar ao Senhor. Você ouviu bem? Nunca deixe de buscar ao Senhor. Não importa qual é a circunstância da sua vida. Se está boa, se não está, se está melhor ainda, se está pior ainda, nunca deixe de buscar ao Senhor. Jeremias 29, 12. Como não tem aqui, vai ser um monte de versão diferente, mas não tem problema, na palavra ela é a mesma. Aqui diz o seguinte: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E no 13 fala, Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está falando aqui com a nação de Israel, um povo rebelde que fechou os ouvidos para a voz do Senhor. Até que chegar nesse ponto, Jeremias ele é o último dos profetas que profetiza antes do cativeiro. E Deus já havia mandado vários profetas, falando sempre a mesma coisa, para que eles voltassem para Deus, para que eles deixassem de seguir outros deuses, para que eles fossem fiéis ao Senhor, mas os ouvidos do povo estavam fechados. E Deus um dia prometeu que eles iriam para um cativeiro. Sabe o lugar de que é um cativeiro, irmãos? Sabe que lugar do que é? E você refletir. E analisar de tudo que você tinha, tudo que você podia obter e agora onde você está. Muitas vezes por sua própria culpa ou por nossa própria culpa. Então, por volta de 586 a.C., Nabucodonosor leva o povo cativo para a Babilônia. Levou muitos irmãos. A nobreza levou irmãos também que
que não eram nobres, mas tinham alguma posição, e só ficou na terra os mais pobres e miseráveis lá para cuidar daquilo que ficou. Entre eles foi Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Aí Deus levantou também ali no cativeiro o profeta Ezequiel, e o povo ficou lá por um tempo, porque Deus tinha uma promessa de trazê-los de volta para a sua terra. E quando você vai lá no Salmo 137, o povo pedia para que eles cantassem um dos cânticos de Sião. Eles diziam: como podemos nós entoar um cântico em terra estranha? Lá na nossa terra, nós pendurávamos as harpas no salgueiro e cantávamos hinos ao Senhor. E agora, né? Na terra estranha. E depois, quando Deus os livra do cativeiro, traz de volta para a terra, para Jerusalém, lá no Salmo 126 eles falam: nossa boca se encheu de riso e de canto. E dizia entre as nações, no versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas tudo isso porque o povo deixou de buscar ao Senhor. Porque o povo deixou de invocar o nome do Senhor. Porque o povo se voltou as costas para o Senhor. É isso que acontece, irmãos. Quando a gente despreza Deus, Deus não vai nos ouvir. Se eu não falar com Deus, como que Ele vai nos ouvir? Então, olha que interessante. Lá em Gênesis 4:26, fala que e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Olha lá, né? Desde a queda, quanto tempo o homem ficou sem invocar o Senhor? A Bíblia mesmo diz, você pode ler nos versículos posteriores aí, que Adão gerou Sete com 130 anos, quando Sete nasceu. Quando Enos nasceu, Sete tinha 105 anos. Então, 105 anos, mais 130 anos, 235 anos, eles ficaram sem invocar o nome do Senhor. Você já imaginou o que aconteceu nesse período, irmãos? A Bíblia não relata com pormenores todo esse período, mas nós vimos que muitas coisas aconteceram aí quando o povo deixou de ter contato, relacionamento com o Senhor. Então é por isso que eu disse, não importa a circunstância e o momento de vida que nós estamos, importante é que nós continuemos buscando o nome do Senhor. Olha que interessante. Josué, o sucessor de Moisés, ele era humano que nem eu e você, não era? Ou ele era um Deus? Era um anjo? Ele era um homem comum. É evidente que ele se destacou pela sua própria conduta diante de Deus, mas ele é um homem como qualquer um de nós. Inclusive ele morreu. Já morreu. Morreu velhinho, né, com 110 anos, mas morreu. Lá em Josué 10:12 diz assim, ó, então Josué falou ao Senhor. O que é falar com o Senhor, irmãos? É se comunicar com Deus. É expor para Deus aquilo que você precisa. E aí ele fala assim, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Ajalon. Então Josué precisava de mais tempo para derrotar o inimigo. Então ele pede para o Senhor, Senhor, eu preciso de mais tempo. E o que acontece, irmãos, quando um homem fala com o Senhor e Deus ouve? Acontece milagre. Não é verdade? Acontecem milagres. Então a Bíblia diz que o sol se deteve e a lua parou, mas na verdade a terra parou de se movimentar. É um fato inédito na história e único. E olha que interessante o versículo 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus ouviu a voz de um homem. É por isso que nós não podemos deixar de falar com Deus, de buscar ao Senhor, de expor a Ele as nossas necessidades. Se Deus pelejava por Israel, Deus também peleja pela sua igreja nos dias de hoje, irmãos. E é só nós nos comunicando com o Senhor, é só nós expondo para o Senhor as nossas necessidades, que Ele vai nos responder.
Mas no meu tempo, não. Pode ser que seja no mesmo momento. E pode ser que não seja. Mas o importante é que eu não pare de buscar ao Senhor. Um homem fez uma oração e Deus ouviu. Você pode fazer uma oração e Deus também pode ouvir, porque você é filho. E o filho, quando tem uma necessidade, não fala com o pai? Quem é pai aqui? Quando seu filho quer alguma coisa que ele não pode fazer, o que ele fala? Pai, me ajuda, faz, né? Dá um jeito. É isso que ele fala. E o pai, muitas vezes, faz. E algumas vezes, não faz. Vai depender muito do que está sendo pedido. Mas nós precisamos restabelecer a nossa comunicação com Deus. E a oração é um desses meios. Quando fala que Josué falou, ele orou, ele pediu, ele clamou, ele suplicou, ele invocou a Deus para que o milagre acontecesse e aconteceu. Amós 5,4 diz assim, porque assim diz o Senhor a casa de Israel, buscai-me e vivei. Os inimigos foram derrotados. Nunca houve um dia tão cumprido que nem aquele dia. Olha o que Deus pode fazer mediante a uma simples oração. E nós não nos detemos só em Josué, o salmista também nos convida a louvar. Salmos 40, versículo 1, o que ele fala? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e fez o quê? Ouviu o quê? O meu clamor, o meu pedido, a minha súplica. Deus tem ouvidos para ouvir, irmãos. Não é um Deus de barro, de madeira, de ouro, de prata, ou de qualquer coisa que é mudo, que é surdo, que não vê, que não age. Deus ouve e Deus age na história. Na minha e também na sua história. E vai continuar agindo. O salmista no 91:15 ele diz, ele me invocará e eu lhe... Mas precisa fazer o quê, irmãos? Invocar. A gente quer resposta de Deus, mas não fala com Deus, não pede para Deus, não invoca a Deus, não busca a Deus. Olha quanta oportunidade nós estamos deixando de ter. E ele ainda fala, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E no 16 ele diz assim, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação através de um clamor, de uma súplica. Quem tem boca aqui? Quem sabe falar aqui? É só clamar, irmãos. Vamos parar de reclamar e vamos começar a clamar, a orar, a buscar a face do Senhor. Olha o outro salmo, 118:5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. Você lembra de Pedro, irmão? Lá em Mateus 14, quando Jesus anda por cima do mar, eles pensaram que era um fantasma, ficaram apavorados. E aí Pedro diz assim, sempre Pedro, né? Se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Então ele falou, vem Pedro. E Pedro foi. Pedro também é ousado, irmãos. Foi ousado, né? E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que veio um vento, e ele balançou, ficou com medo e começou a afundar. O que ele fez? Socorre-me, Senhor. Ele clamou na mesma hora, socorre-me, Senhor. E o Senhor o resgatou. O que aconteceu com Pedro? Podia ser o final dele. Pescador, mas um mar agitado, com vento. Quem é que pode resistir? Mas ele clamou. Talvez se ele falar, não, eu vou continuar aqui tentando andar. Já era, irmãos. É por isso que nós precisamos continuamente buscar ao Senhor. Eu não posso vir na oração aqui de manhã. Tudo bem, mas você pode orar no seu quarto, na sua casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho, né, no seu intervalo. Não pode parar para orar na hora do trabalho, porque também não é honesto com o patrão, a não ser que ele permita. Né? Mas nós temos oportunidade de buscar a Deus. Dr. Billy Graham, olha que frase que esse homem falou. Ele disse assim, não importa onde você esteja, Deus está apenas a uma oração de você. Não é fantástico, irmãos?
Não importa onde você esteja, Deus está a uma oração de você. Porque Deus ouve a voz daquele que clama, daquele que pede, daquele que tem algo para apresentar a Deus. Nós precisamos apenas entender que o momento certo Deus age, irmãos. Porque de repente a gente quer para hoje, e se receber hoje pode ser que não seja tão bom assim. Então Deus sabe o tempo oportuno. Olha, nós lemos sobre Josué aqui. Quanto tempo Josué demorou para alcançar essa posição diante de Deus? Muito tempo. Ele era jovem quando foi servir Moisés. E já mais calejado, mais experiente, ele experimentou a bênção de Deus na sua vida. Então não desista. Ah, pastor, mas eu estou orando faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, por uma salvação na minha casa, por uma cura. Irmãos, eu só digo para você, não desista. Continue orando, que no momento certo Deus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha e na sua vida, na minha família, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, na sua casa, no seu lar, onde quer que esteja, ou seja, Deus pode entrar lá através de uma oração. Aí você pode falar assim, poxa vida, né, mas eu estou tão debilitado na presença de Deus, eu já fiz tanta coisa que Deus não aprova. Irmãos, eu vou provar para você como Deus é. E se Deus fosse que nem a mim e a você, talvez Ele nos exterminasse. Houve um rei em Israel chamado Manassés. Ele reinou na tribo do norte por 55 anos. Esse homem fez tanta coisa errada e levou o povo a fazer também. Esse homem, ele era agoreiro, adivinho, consultava as cartas, oferecia os filhos a Moloque, levantou deuses estranhos, adorou, colocou no templo do Senhor. O que um homem desse merece, irmãos? Afrontou o Senhor de todas impossíveis formas. Mas olha aqui, só para a gente se situar aqui, 2 Crônicas 33, 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Eles foram piores no governo de Manassés do que as nações que Deus abominava. 33, 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Irmãos, quando Deus fala e nós não ouvimos, nós sofremos as consequências da nossa própria atitude. E no 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Não ouviu? O inimigo vem e vai fazer você ouvir de uma forma ou de outra. E o que é interessante? No versículo 12, olha aqui, e ele angustiado, sabe o que ele fez? Orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele estava numa situação difícil. Cativo, perdeu a sua posição de rei de Israel, mas a Bíblia diz que naquele momento, um homem ruim desse, irmãos, ele orou ao Senhor. Ele humilhou-se diante do Deus de Israel. E no 13, e fez em oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus ouviu a oração de um homem terrível, porque ele se humilhou diante de Deus, mas há tempo ainda para nós buscarmos a Deus. Não importa a nossa condição, mas pastor, você não sabe da minha vida, eu não sei mesmo, e não preciso saber, mas Deus sabe detalhadamente o que você fez, deixou de fazer, fará, e sabe que você precisa dele. Olha que interessante. E fez oração e Deus se aplacou para com ele
e ouviu a sua súplica. Se fosse eu, queria nem ouvir um camarada desse. Você procurou o que você queria? Vai para lá agora e se vira. Mas Deus não é que, não é que nem a mim. Ainda bem, meus irmãos. Ainda bem que Ele é Deus. Ainda bem. Porque senão Manassés não seria restituído. Quando Davi pecou, foi um pecado grave. Lá em Salmo 51, versículo 17, ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarias, ó Deus. Deus não resiste a um coração sincero e quebrantado, irmãos. Olha, Davi, quando rasgou o coração para Deus, Deus o perdoou. Pecado de morte, adultério e homicídio. Mas Deus o restituiu. Porque Deus é o quê? É longânimo. É um dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, a longanimidade. Paciente, benigno, bondoso. Você precisa de alguma coisa nessa tarde? Seu pastor pode te ajudar, mas não pode resolver. Porque só quem resolve é Deus. O que ele vai falar para você, eu não estou profetizando, mas vamos orar. Não é isso que muitas vezes você fala, pastor? Vamos orar para Deus entrar com a providência. Tem coisa que ele pode fazer, irmãos, mas tem coisa que ele não pode fazer. É só Deus. E quando você clamar a Deus, Deus vai te ouvir. Eu tenho certeza disso, do que eu estou falando. Eu estou orando faz muito tempo, por algumas coisas não aconteceram ainda. Mas eu falei para Deus, eu não vou desistir. Enquanto eu não ver cumprir na minha vida, na vida da minha família, o que Ele prometeu, eu não vou desistir. Ah, mas você está ficando velho, não tem problema. Nem que os meus olhos fechem. A posteridade vai usufruir daquilo que Deus tem prometido, não tem problema nenhum. A Bíblia diz que Abraão não viu, mas creu, e a sua posteridade aqui recebeu todas as bênçãos de Deus, mas ele creu e continuou tendo relacionamento com Deus. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, e isso é urgente. Porque tem muito ladrão por aí, né? O celular é um deles, é o campeão. O ladrão campeão da nossa vida e do nosso tempo. Depois também tem as séries. Né? Não estou falando que não pode assistir, irmão. Pode sim, mas tudo tem o seu limite, a sua dose. Né? Porque ficar até 3 da manhã assistindo uma série eu fico. Agora orar até 1 hora da manhã é impossível. Não aguento. Falando de mim. Falando de vocês, não. Não sei como que é na sua casa lá. Hoje foi uma luta para eu orar. Eu comecei, para você ter uma ideia, eu comecei e falei para a esposa, eu vou descer para orar no meu quarto. Né? Era quase 1 hora da manhã. Sabe que hora que eu desci para orar? 6:30 da manhã. E lutando. Nem me cobri, fiquei com frio. Porque de manhã, madrugada gela, né? Seu corpo... E não conseguia levantar. Mas eu consegui levantar de manhãzinha. A luta que é. Agora, se fosse para assistir uma série, na hora. Bateu lá, a televisão desperta a gente, não é isso? A tela. Acabou, irmão. Celular. Então vamos arrumar um tempo para orar. É possível. É possível, pastor Mario? E o pastor Mario deu um testemunho aqui, mas que eu fiquei tão envergonhado, né? Porque às vezes eu levantava para orar de madrugada, né, de pijama, com cabelo... Você sabe quando você acorda como que é, né? E descia assim. Né? Um dia ele falou que ele foi lá, colocou um paletó, colocou a gravata, engraxou o sapato e foi orar para Deus lá, né? Então, mas eu fiquei tão envergonhado, pastor, que agora eu não consigo, pelo menos se não lavar o rosto, pentear o cabelo, eu não consigo orar. Mas tem momento para tudo, irmãos. Ele falou que foi um momento específico dele, amém. Glória a Deus, mas a gente pode fazer isso e muito mais vezes também. Vem orar com a gente aqui de manhã, se você puder. Jesus nos convida à oração. Mateus 21, 22, ele disse assim, e tudo, não fica nada de fora. O que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Tudo. O que está precisando? Pede na oração. Ah, pastor, mas eu quero uma casa. Tá bem, você vai pedir, mas você vai ter que trabalhar, vai ter que acordar cedo, vai ter que batalhar, porque casa não cai do céu, irmão. Esses programas que dão nas coisas aí, é 1 em 1 milhão, né? Você precisa gastar também para...
Então levanta cedo, vai trabalhar. Você é jovem, vai se preparar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, para ter uma boa renda e comprar a sua casa. Eu consegui conquistar através do meu trabalho. Acho que a maioria dos irmãos também, né? Ninguém chegou para mim, você é tão legal, tá uma casa para você. Seria ótimo, né? Mas Deus deu o quê? Trabalho e saúde. É isso? Dá um bom casamento. Opa, começa a olhar para dentro, não para fora. Muitas outras coisas, irmãos. Porque a Bíblia fala, se a gente pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tem que estar em sintonia. Não adianta pedir uma coisa também que Deus não quer. Né? Outra coisa, Mateus 7,7. Pedi e dar, se vos dá. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. 8. Porque aquele que pede, o que busca e o que bate. Então o que precisa fazer, irmão? Pedir. Como é que eu peço para Deus? Se eu não estou vendo Ele fisicamente. Como é que tem que ser? Em oração. Em clamor. Jesus ia orar lá no monte, ficava mais de 1 hora orando. Os discípulos não conseguiam acompanhá-lo. Os olhos ficavam todos pesados e eles dormiam. Mas é só você orar 1 hora que Deus vai me ouvir? A oração de Elias, quando ele estava combatendo os profetas de Baal e a Sera, se você cronometra, se você repetir aquela frase que ele falou no relógio, dá em torno de 20 segundos. Então não importa o tempo da sua oração, importa é seu coração e a sua qualidade. Lógico, quanto mais você ora, melhor é. Mas se não der, o cara está morrendo lá e fala assim, eu quero uma oração. Aí você lê o Salmo 119 para ele. Não, você tem que ser mais breve. É a circunstância. Mas eu quero dizer para você que Deus ouve oração de 20 segundos e ouve a de 1 hora também. Se tiver no propósito, Ele vai ouvir, irmãos. Então o que a gente precisa fazer? Clamar, orar, pedir, suplicar. Porque aquele que pede, aquele que busca. É por isso que ele falou lá no começo, lá em Jeremias. Ele falou, então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, me achareis, quando eu fizer isso de quê? De todo o meu coração. Uma oração de poder, de graça diante de Deus. Saulo ainda perseguia a igreja. Teve um encontro com Jesus, Atos capítulo 9. Jesus aparece para Saulo. E olha que interessante no versículo, tinha acabado de ter um encontro com Jesus, hein? Perseguia o povo de Deus. Aí Deus falou para Ananias, vai lá e ora por Saulo. Ananias, um homem experiente, homem de Deus. Aquele homem lá, o terror dos crentes, né? Persegue, manda matar, manda prender. Faz o que ele bem entender com os crentes. Mas olha que interessante no versículo 11, Atos 9, 11. E disse o Senhor, Ananias, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um certo homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deus está falando aqui, ó, vai lá porque ele está falando comigo. Não é isso? Vai lá porque ele está falando comigo, está orando. E olha no 12. E numa visão, Paulo viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Paulo estava orando a Deus que ele acabou de perseguir, estava perseguindo, que acabou de mudar naquele instante pelo encontro com Jesus, estava orando, e Deus deu uma... Ó, Ananias, você vai lá que ele está conversando comigo. E eu vou dar uma visão para ele, e ele vai ver você entrando e colocando as mãos sobre ele para que ele volte a ver. Olha a oração. Ah, pastor, mas eu só faz um mês que eu me converti. Quanto tempo fazia que Saulo tinha se convertido aqui? Quanto tempo o pastor Amarildo, que é estudioso da Bíblia, quanto tempo que Saulo estava convertido aqui? Menos de uma semana.
menos de um mês, menos de um ano, menos de 10 anos, menos de 40 anos. Então não importa quanto tempo você serve a Deus, importa que Deus está interessado na sinceridade do seu coração. Fala com Ele com sinceridade, que Ele vai te ouvir, irmãos, não importa o tempo que você tem. É muito bom pedir para os outros orar pela gente, é muito bom, mas a gente tem que fazer nossa parte também. Irmão, ora por mim, pastor. Todo mundo que ora por mim, e ele não ora por ele. Então nós temos que começar a mudar o nosso relacionamento com Deus e a maneira que nós enxergamos a oração. Ela abre as portas. Tem muito mais aqui conteúdo sobre isso e respostas de Deus. Lembra de Ana? Ana está lá no templo, tão angustiada, que ela fazia assim, ó, eu penso assim, ó, mexia os lábios. Não sei nem se ela tinha força para falar. Mexia os lábios. Ana, orando. Aí o sacerdote fala, essa mulher deve estar embriagada, né? Porque deve estar falando mole lá, né? Eu presumo, tá, irmão? Não está dizendo isso. Pela atitude dela. E ela estava conversando com Deus, e Deus estava ouvindo ela. Momento de angústia. Deus ouviu. E não deu um filho para ela. Deu um juiz, um profeta e um sacerdote. Fora Jesus, só esse homem tem essas três funções. Profeta, sacerdote, juiz, ou que equiparava ser o rei. Só Jesus. Então não importa se você está debilitado, Deus vai ouvir, Deus sabe até o nosso pensamento. Só Ele consegue saber o que nós estamos pensando. Porque tem hora que não dá para você abrir a boca e falar alto, orar. Tem que ser na sua mente, no seu espírito. E Deus vai ouvir. Então, nesta tarde, se você veio aqui, Deus quer te encorajar a você nunca deixar de buscar. Em qualquer momento da sua vida. Está feliz? Ore ao Senhor. Está triste? Ore ao Senhor. Está precisando de alguma coisa? Ore ao Senhor. Está sobrando? Ore agradecendo ao Senhor. Mas nunca deixe de buscar o Senhor. Quando Israel fez isso, virou as costas para Deus, foi para o cativeiro. Experimentou a amargura de um cativeiro, irmãos. E Deus não quer fazer isso com a gente. Para nós finalizarmos aqui, o célebre versículo, segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, povo de quem? De Deus, se humilhar. O que é se humilhar, irmãos? É reconhecer que Ele é Deus. E orar. E buscar a minha face. Orar e buscar a face. E se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus quer, irmãos. Que nós nos humilhemos na sua presença, que nós oremos a Ele, que nós busquemos a sua face, que nós continuemos a perseverar na nossa jornada, que não é fácil para ninguém. Mas eu digo para vocês que com Jesus no barco, tudo vai bem. Amém, meus irmãos? Então que Deus nos abençoe, nos faça enxergar a necessidade de continuarmos em constante oração, súplica, clamor a Ele. Deus abençoe os irmãos, que Deus seja glorificado a cada dia através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Isnailza.